Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Raíssa Feitosa, sou estudante de Medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 3 principais diferenças entre cursinho e faculdade. Diferenças que eu demorei um tempo para me adaptar e que foram muito importantes para o meu desempenho na faculdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui, se inscreve no canal, já deixa o joinha, que eu garanto que a gente vai trazer em 2022 muitos conteúdos legais sobre medicina, produtividade, dicas de estudo, vem muito conteúdo legal por aí, tá? E saindo da escola, depois que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu fui direto pro cursinho, não passei na faculdade. Quem não sabe ainda dessa história, provavelmente ainda não viu meu vídeo contando como foi que eu passei em medicina. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Eu passei 4 anos tentando passar no vestibular, então tem coisa pra caramba da época de cursinho pra gente compartilhar aqui experiências, não é mesmo? Então, quando eu cheguei no cursinho, era um ambiente muito parecido com o que era a escola, no sentido de os professores eram muito atenciosos. Por quê? O objetivo em comum era fazer os alunos passarem no vestibular. Então, o grau de atenção, de cuidado, de prestar serviço mesmo para os alunos, de tirar dúvida, de selecionar questões para fazer com que a gente compreendesse, entendesse a matéria, era muito próximo, tanto na escola como no cursinho. Na faculdade... Na faculdade isso é muito diferente. Se eu generalizasse e dissesse que todos os professores agem da mesma forma e que nenhum se importa com o aprendizado dos alunos, óbvio que eu estaria mentindo. Mas o que acontece é que a gente aprende a andar sozinho. Na verdade, nós somos forçadamente ensinados a andar sozinho. Mas o que acontece realmente é isso, sabe? Enquanto no cursinho, na escola, é como se fosse praticamente a matéria mastigadinha, né? Com bateria de exercícios selecionada pelos professores, aquela didática impecável, exemplos 1001, assim, cotidianos, para que a gente possa compreender e desenvolver bem a matéria. Na faculdade não existe isso. O máximo que o professor pode fazer é passar as referências de onde ele extraiu aquele conteúdo e a gente que lute, assim, por capítulo de livro, atrás de outras referências, atrás de artigos para poder entender como é que tá a atualização daquele conteúdo hoje. E isso é algo que no início assusta muito, sabe? Eu demorei muito tempo até conseguir me adaptar a essa nova metodologia de estudo, porque realmente não é algo que é explicado nem no início da faculdade, nem a gente é preparado durante a escola ou no cursinho, ninguém fala sobre isso, a gente só chega lá e existe essa nova ferramenta, essas novas formas de aprender, essas novas metodologias que na verdade você vai precisar criar para saber o que é que funciona melhor para você, qual é o método que mais funciona para você aprender, para reter aquele conhecimento. E no início da faculdade isso é muito difícil, porque além da gente não estar acostumado, de ser realmente algo novo, não existem muitas ferramentas de resolução de questões, de aplicação daquele conteúdo, principalmente nas universidades de ensino mais tradicional, como é o caso da minha universidade. Então você é obrigado a decorar lá vários nomes de ossos que inicialmente você não vê aplicabilidade, decorar lá vários nomes de peças anatômicas para ir lá fazer uma prova e ter que acertar aquela estrutura durante 30 segundos e realmente não ter uma aplicabilidade na prática. Aquilo ali você vê algo funcional, sabe? Isso foi algo que eu realmente senti muita dificuldade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha tanto conhecimento sobre técnicas de estudo. Eu fazia mais, estudava por questão e tentava me adequar ao formato do vestibular. E aí eu fui indo e deu certo pra mim, sabe? Tipo, na faculdade, essa metodologia inicialmente não funcionou tanto pra mim, porque o modelo de prova que você recebe na faculdade não é igual ao vestibular, não é igual ao Enem. E muitas vezes você não sabe como é que vai ser cobrado, sei lá, na prova de anatomia, de bioquímica. E por mais que você estude, não existe aquela segurança, né, de que você vai sair bem na prova. Então, a dica que eu dou para esse vácuo, essa lacuna de falta de metodologia e essa diferença mesmo entre a atenção dos professores, a dica que eu dou para superar isso daí, tipo, pular essa onda, é exatamente, converse com seus veteranos. Ninguém melhor, ou ninguém os melhores, que as pessoas que já passaram por essa mesma situação que você, para lhe dar dicas, lhe explicar de qual é a melhor forma de superar
esse desafio, esse obstáculo, principalmente no início da faculdade, né? Depois que você vai pegando o jeito, você vai entendendo quais os métodos funcionam mais pra você. É flashcard, é fazer exercício, é estudar explicando pro meu colega, é fazer mapa mental. Depois que você vai pegando o jeito, você vai se tornando mais desenrolado no negócio, sabe? Mas logo no início, que tá esse boom de informações novas, fora a euforia de ter recentemente entrado no curso, o ideal é converse com seus veteranos. Na verdade, durante toda a faculdade, sempre converse com seus veteranos, porque eles vão dar dicas incríveis que podem lhe salvar na hora de fazer uma prova, lidar com um professor. Algumas faculdades, inclusive, como é o caso da minha, fazem um sistema de apadrinhamento. Ou seja, a turma mais antiga, que vai receber a turma nova, cada pessoa da turma antiga fica responsável por um aluno da turma nova, para passar material, para dar dica. E isso é algo realmente muito legal. Além da sensação de ser acolhido pela faculdade, você vai estar lá com uma pessoa que já passou pelas experiências que você vai passar. Então, saber essas dicas dos percalços do caminho é sempre muito legal, porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Então, se a pessoa errou e sabe que errou e pode me ensinar, por que não aprender com ele ao invés de errar de novo, né? A segunda coisa que mais me chamou a atenção e pra mim foi uma das principais diferenças entre o cursinho e a faculdade foi a quantidade de informações. Quando eu estava no cursinho, muita gente chegava pra falar: porque vocês reclamam que estuda muito no cursinho, que a faculdade é 3 vezes pior, e que não sei o que, e eu achava o maior drama, né? E de fato, Eu achava o maior drama, né? E de fato, a quantidade de assuntos na faculdade é infinitamente maior que a do cursinho. Isso não quer dizer que no cursinho a gente estuda pouco, tá? Mas a maior diferença é que durante os anos de vestibular, você se prepara durante o ensino médio, né, o primeiro, segundo e terceiro ano, para fazer uma prova no final do ano, que é o somatório desses 3 anos. Então acaba que são sempre os mesmos assuntos revistos várias vezes durante esses anos, ao longo desses anos. Então vamos lá, em geografia você vê massas de ar no primeiro ano, vê de novo no terceiro ano e vai cair aquele assunto no vestibular. Mesma coisa de Era Vargas em História. Você vê no terceiro ano, vai cair no vestibular. Biologia, você estuda osmose no primeiro ano, estuda no terceiro ano e cai no vestibular. E qual a diferença da faculdade? É que matérias imensas, tal como História, Geografia, que são conteúdos infinitamente grandes, a gente vê durante 6 meses. Então, por mais que sim, os assuntos importantes, eles são vistos mais de uma vez, bem mais que uma vez, durante a faculdade. Mas a oportunidade de você ter contato e aprender aquilo ali indo bem a fundo é durante o semestre, naqueles 6 meses e Zé Fini. Não sei se todo mundo sabe o que significa Zé Fini, mas aqui em Pernambuco quer dizer acabou. Depois daquilo ali, se você quiser aprender aquele assunto novamente, é só se você meter a cara sozinho e estudar, porque aquele assunto não vai ser cobrado novamente, o professor não vai dar uma outra aula, você não vai fazer outra prova disso, a não ser que seja mais pra frente, né? No internato. E quando aquilo ali tiver já aplicado à sua prática clínica. De sentar a bunda e estudar na cadeira aquele assunto a fundo, você só tem essa oportunidade. Então isso realmente faz com que a quantidade de assunto que você estuda e precisa memorizar acaba sendo muito grande. É uma carga de conteúdo muito grande, é uma pancada. Eu falo com meus amigos que é uma pancada de informações que a gente leva todo semestre. E como é que a gente supera isso, né? Como é que a gente atravessa o fato de precisar memorizar muitas coisas com qualidade, até porque a gente vai tratar com a vida de outras pessoas e é preciso que esses conteúdos, pelo menos os mais importantes, você tenha lá na ponta da língua. O segredo aqui, além de organização que você precisa ter, senão essa quantidade, essa avalanche, esse tsunami de informações, ele acaba lhe engolindo. Então, além de muita organização, ter lá a sua agenda, seu planner, tudo organizadinho, escrito, quando é que você vai estudar. É preciso também que o estudante ele conheça os métodos de estudo, se aprofunde e aprenda novas metodologias para que aquele conteúdo sempre se renove. Porque o nosso cérebro ele é feito para esquecer informações. Uma coisa é você estudar um conteúdo hoje e se você não revisar aquilo ali, aquele conteúdo ele não vai se reter na sua memória de longo prazo. É preciso que você faça repetições espaçadas
seja estudando o assunto na forma de podcast, seja revendo ele novamente através de mapa mental, de questões. Hoje existe uma infinidade de técnicas e metodologias de estudo que a gente pode fazer para conseguir reter melhor essas informações. Inclusive, se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui no canal de metodologia de estudo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou trazer com maior felicidade agora em 2022 para vocês. Até pra gente não perder tempo. Quantas vezes você já estudou um assunto, depois de 6 meses, 1 ano de ter visto aquele assunto, nem tocou mais, você parece que nem viu aquele conteúdo na sua vida. Então, se você estudou uma coisa e você esqueceu e precisa estudar de novo, esse seu tempo inicial ele foi perdido. E o que a gente precisa aqui é otimizar o nosso tempo. Então, as ferramentas de metodologia de memorização de estudos, elas são fundamentais para quem quer se destacar, quem quer realmente aprender o conteúdo e aplicar isso na sua prática cotidiana. A dica de ouro para superar esse tsunami de informações é exatamente se aprofundar nas técnicas e metodologias de estudo. E a terceira coisa que para mim foi uma das coisas que mais me pegou nessa transição do cursinho para a faculdade foi principalmente em relação ao tempo de estudar. Gente, quando você tá no cursinho, você assiste a aula e acabou. Você fica livre para poder desenvolver o que você quiser. Fazer questão, ler livro, tirar suas dúvidas. Aquele tempo realmente ele pode ser produtivo do jeito que você quiser. Existe uma maior flexibilidade na hora de ajustar os seus horários, fazer com que as coisas fluam realmente com mais eficiência. Na faculdade, esse tempo ele é muito reduzido. Por quê? Além do conteúdo teórico, das aulas teóricas, né, que agora estão sendo EAD, mas num tempo longínquo, lá quando eu entrei na faculdade ainda eram presenciais, existem as aulas práticas também. E essas aulas práticas geralmente consomem muito mais tempo do que as aulas teóricas. Então, uma aula teórica que dura, por exemplo, entre 1h30, 2 horas, a aula prática, principalmente quando você está lá cuidando dos pacientes, conversando com os pacientes, dura de 3, 4 horas, sabe? Você está lá em pé, conversando com o paciente, indo de leito em leito. Então isso é algo que realmente toma muito tempo. Claro que de uma forma muito produtiva, porque aprender numa aula prática é muito mais eficiente do que aprender numa aula teórica. Mas isso não significa que você deixou de utilizar aquele tempo para fazer uma outra coisa. Na maioria dos casos das faculdades de medicina, como é o meu caso, elas funcionam em regime integral. Na verdade, a maioria dos cursos de saúde, eles funcionam em regime integral. Então, o que acontece? Você passa a manhã tendo aula teórica, a parte da tarde tendo aulas práticas e o que sobra para você estudar ou são os horários da noite e os finais de semana, porque se você for querer fazer outras atividades extracurriculares, tipo liga, projeto de extensão, pesquisa, monitoria, esse tempo ele é ainda menor. Então, além da organização e dos métodos de estudo que eu estava falando antes, existe também a necessidade da gente estudar aquilo que a gente aprendeu no dia. Eu costumo muito falar de aula dada, aula estudada. Isso independente de ser teórica ou prática. Sei que para administrar aulas teóricas e aulas práticas dentro do pouco tempo que a gente tem é praticamente impossível. Mas o que é que eu faço? Aula dada, aula estudada para o conteúdo teórico. O professor viu aquele conteúdo na aula comigo, aquele momento que eu tenho para tirar dúvida, de conversar com o professor se eu tiver alguma dificuldade, de perguntar, de comentar algum caso que eu vi parecido e ele poder me ajudar e elucidar alguma dúvida que eu tive. Aquela aula que eu vi no dia, eu tento estudar no dia ou no máximo no dia seguinte, para exatamente aproveitar os insights que eu tive na aula e não me perder na curva do esquecimento, daquilo ali não ser mais uma memória fresquinha na minha cabeça e ter uma dificuldade maior de passar aquela informação para a memória de longo prazo. E aí o que acontece? Quando eu não faço esse aula dada, aula estudada, eu vou para a prova insegura, não apliquei a metodologia que eu gostaria de fazer exercício, de me sentir mais tranquila em relação ao que eu estava aprendendo, ao conhecimento que eu estava construindo. O aula dada, aula estudada, para mim, Raíssa, funciona com as aulas teóricas. E como é que eu faço com as práticas? Na maioria das vezes, as aulas práticas, os professores eles passam um roteiro do que é que vai ser feito, pelo menos na minha faculdade.
Então, não só no ciclo clínico, como na época do ciclo básico também, existem os tópicos que vão ser abordados durante aquela aula. Então, se a aula é pela manhã, na noite anterior, pego aquele conteúdo, vou estudando o roteiro, vejo tópico por tópico do que vai ser abordado. Se for uma prática que eu vou lá conversar com os pacientes, eu vejo quais são as doenças, as patologias mais recorrentes. Converso com outros colegas que foram antes de mim também para saber como é a dinâmica da prática, como é que eu vou precisar manejar melhor, o que eu vou precisar saber, estar na ponta da língua na hora que o professor perguntar. Então é basicamente dessa forma que eu me organizo. Aula dada, aula estudada para a parte teórica. Aula prática, eu sempre estudo o roteirinho antes de ir, porque dessa forma, quando a gente estuda antes de ir para a prática, você consegue render muito mais do que se você for totalmente alheio. E não só no seu desempenho, na desenvoltura do seu raciocínio clínico, na hora de conversar com o paciente, e também aproveitar melhor o seu professor, o preceptor que está lá avaliando o seu desempenho, de perguntar o que você tiver dúvida. Quando você estuda aquilo com antecedência, você consegue ter até uma maior quantidade de dúvidas para serem tiradas naquele momento. Isso funciona também para as aulas teóricas, sabe? De estudar pelo menos um pouquinho antes, para você ter mais ou menos uma noção de como é que vai ser a aula e na hora ter até dúvidas para tirar com o professor. Por conta dessa falta de tempo, nem sempre estudar antes da aula teórica é possível, sabe? Mas quando eu me esforço para fazer isso, então geralmente ou eu ouço um podcast, ou eu vejo uma videoaula pequenininha do conteúdo que vai ser abordado, só para eu me situar ali de como é que vai ser a aula, se eu tiver alguma dúvida que já vinha de antes, eu já consegui elucidar com o professor. Nem sempre isso é possível, mas a gente tenta. Então, só recapitulando, as 3 principais dificuldades que eu tive nessa mudança de faculdade para cursinho foram a atenção dos professores, que é totalmente diferente, a quantidade de informações, que é realmente muito absurda, mas com organização e metodologia de estudo a gente consegue superar isso daí, e o tempo para estudar, que também a gente reconhece que não é muita coisa, mas com organização, com técnica, a gente consegue superar essas dificuldades. Por quê? Nosso objetivo é fomentar o nosso aprendizado, nos tornar as melhores versões de seres humanos que a gente pode ter. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo atingir 30 likes, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. E aí eu vou dizer quais são as principais coisas muito parecidas entre cursinho e faculdade, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, fala aqui no comentário o que é que você mais quer ver de conteúdo aqui no canal para o ano de 2022 e até o próximo vídeo, tá bom? Um cheiro e até a próxima. Tchau!